Una de las coisas que mais o diabo trabalha é para que a ustedes não les sea revelada a palavra. O diabo não se preocupa com a música. A música é bonita. Há músicas que realmente elas hablam, mas para o diabo a música não é problema. Para o diabo a oração tampouco é um problema. Ele sabe do poder da oração. Ele sabe que a oração é necessária. Mas ele não se preocupa tanto. A maior guerra que o diabo tem é com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela lava. A palavra de Deus, ela cambia nossa mente. Jesus, ele digo que a verdade usará. Ele não digo a oração. Ele não digo a música. Ele digo a verdade. Porque quando você passa a tomar conhecimento da palavra, e não é o conhecimento religioso que a religiosidade traz, não. É o conhecimento de entender realmente o que Deus está falando. De entender realmente o propósito de Deus. Quando a pessoa tem esse entendimento claríssimo, se acabou. Eu estava hoje meditando em uma palavra. Abra sua Bíblia aí, que eu quero que você me acompanhe, para que você veja como as coisas são. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Verso número 7. 1:7. Disse assim: Pero os hijos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Não é assim? Se hicieron muito numerosos e se multiplicaram e chegaram a ser muito poderosos. E a terra estava llena de ellos. Depois se levantou um novo rei em Egipto que não havia conhecido a José, el qual digo a su pueblo: e aqui el pueblo de los hijos de Israel es. O que ele é? Ele é mais numeroso ou maior e mais forte que nós outros. Mais forte que nós outros. Procedamos astutamente com ele, para que não se multiplique. Não suceda que, em caso de guerra, também se una a nossos inimigos, lute contra nós outros e se vaya del país. Então, les impusieron jefes de tributo laboral que los oprimieron com suas cargas e edificaram para o faraó as cidades almacenes de Pitom e Ramsés. Então, ponga atenção, por favor. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Israel era mais forte e mais poderoso ou numeroso que os egípcios. O faraó, ele se percatou disso. Ele se deu conta que Israel era forte, que Israel era numeroso. Então ele disse: vamos usar astúcia. Vamos usar de astúcia, para que eles não salgam da terra, para que eles sigam sendo nossos escravos. E que foi o que eles fizeram? Aumentaram as cargas. Para
quê? Qual o propósito? Para que os hijos de Israel não pensassem. Para que eles não pensassem. Para que eles quedassem tão metidos com o peso de laborar, que eles não tivessem tempo para pensar, para nada. O tempo deles se hicesse cada vez mais curto e eles não pudessem pensar. Que interessante. Que interessante. Nos dias atuais, que as pessoas estão tão metidas em trabalho, em redes sociais, em coisas tão estúpidas de redes sociais, ou tão metida só com o seu trabalho, que ela não tem tempo para pensar. Porque assim como o diabo usou ao faraó de aquele entonces para ocupar a mente do povo, você vê como que o diabo, ele naquele entonces, ele usou o faraó, porque ele entendeu, eles são fortes. Eles são fortes. E se eles tomam conhecimento de sua força, eles vão sair. Eles vão sair. Então, ele usou de astúcia para dominar a mente de Israel. Que é o que hoje o diabo hace. Ele hace isso através da religião. Hoje o diabo usa a religião, a maldita religiosidade, exatamente para que as pessoas não pensem, para que as pessoas não usem a cabeça. Então, se a religião, eles colocam na mente da pessoa a ideia de que ela sofre, o problema vem contra ela, mas a religião lhe dá à pessoa uma ideia. Isso é sua cruz. Usam a Bíblia, porque Jesus disse que o que quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo e que? Então eles usam a Bíblia e dizem: isso que tu estás vivendo é a cruz que a ti te tocou, e a cada pessoa lhe ha tocado o que? Uma cruz. Então, se a religião com isso, o que hace? Ela não deixa a pessoa entender a força que ela tem, que é a fé. Que a fé de ela é capaz de sacá-la da vida de escravidão que ela vive. Que a fé de ela é capaz de sacá-la da condição mísera que ela vive. Essa força está dentro dela, que é a fé. Mas o diabo não deixa a pessoa entender isso. Então ele vai usando argumentos religiosos para poder dominar a pessoa, para que ela não entenda. Porque é como o faraó, vadia que eles descobrem a força que têm e se vadiam, deixem de ser nossos escravos. E se eles deixam de ser nossos escravos, quem vai ser os ladrilhos? Quem vai construir? Quem vai ser a limpeza? Não sei se eu me estou fazendo entender. Então ele trabalhou na mente dos israelitas, como hoje ele trabalha na mente dos crentes, dos cristianos, usando a maldita religião. E aí disse que é a cruz. Quando não é a cruz, é porque Deus lhe está ponendo a prova. A pessoa pensa assim, ela cai com uma enfermidade, e ao contrário de ela agarrar a força que ela tem e vencer a enfermidade e sair da enfermidade, não, o diabo vem e domina a mente dela. Deus lhe pôs essa prova. É a prova que você tem que passar. E a pessoa aceita. E aquela força que ela tem para ser livre, aquela força queda anulada.
porque ela aceitou aquilo, dominou a mente dele. Não sei se me estou fazendo entender. E é uma coisa maligna, que às vezes já vem de família para família. Você vê Israel quedou 430 anos ali como escravos. Nascia escravo, Elihu era escravo, Elneto era escravo, bisneto escravo, tataraneto escravo, escravo, ou não é verdade? E o que um escravo disse para o outro? Que és assim, como nós outros. Você cresceu dentro de um ambiente que seu próprio papá, sua própria mamã lhe ensinou mal. Muitos de vocês tiveram problemas no matrimônio. O que foi o que sua mamã lhe disse? Aguante-se, aguanta-te, porque assim é o matrimônio. Ou se você mulher, tu marido lhe enganou, que foi o que tua mamã lhe disse? Que todos que são iguais, porque tu papai isso comigo, mas mira, me la aguantei. E ela considera que isso é ser uma mulher forte, porque ela aguentou os golpes, ela aguentou as traições, e ela por isso se considera uma mulher forte. Ou seja, mira como o diabo, ele consegue dominar a cabeça da pessoa para que ela não pense, para que ela não entenda a força que está dentro de ela, que é a fé, mas ela vai vindo com essa cultura da pobreza, que ela vai vivendo isso, e ela se vai adaptando e se acostumando a isso, como eles eram escravos, mas por lo menos, eles tinham arro e cebola para comer, e pepinos. Mira que delícia. Havia arro, havia cebola e pepinos. E às vezes havia um pescadito quando venia um. Nada mais. Mas por lo menos temos isso. Por lo menos temos aonde acostar-nos, aunque sem no piso, mas por lo menos temos. Então, essa mentalidade era passada de padre para hijo, como hoje, que é a mesma mentalidade que vai passando, e a tem a religião que respalda essa ideia. Aí vem a religião que alimenta isso nas pessoas. Mas por quê? Porque o faraó, que é Satanás, ele está por detrás de tudo isso. E assim como o faraó está escrito aí, que ele digo aí, lhes puseram refes de tributo laboral que los oprimiera com suas cargas para edificar. Hoje o faraó hace lo mesmo. Hoje o faraó, que é Satanás, ele usa um pastor, ele usa uma igreja, ele usa na tradição religiosa, ele usa o marido, ele usa a mulher, ele usa o padre, ele usa a madre, para imponer sobre as pessoas essa carga, para que a pessoa leve essa carga, e ela não pense, para que ela não descubra a força que ela traz. Está compreendendo? Sim ou não? Por isso que a Igreja Universal, ela ha tenido tanta guerra durante toda a nossa existência. Por quê? Porque nós outros hemos ido em contra algo que já vem dominando as pessoas há siglos. E nós outros vamos contra tradições, contra a religiosidade, contra todo. Exatamente para poder libertar as pessoas desse cautivério aqui, dessa mentalidade. Porque como lhes disse no domingo, a maior ignorância não é a intelectual, a maior ignorância é a espiritual, quando a pessoa não entende a palavra.
quando a pessoa não entende a palavra. Então, se nosso mensagem, ele já está um pouco agressivo, por el hecho de que vai contra todo o que a pessoa aprendeu toda a vida. É um choque de ideias, porque a pessoa está acostumada à pobreza, e eu venho e digo: não, você tem que prosperar, você tem que ser rico, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser uma pessoa próspera. É um choque de ideias. A pessoa vem acostumada a ser golpeada por el marido, maltratada, a ser humilhada, e eu venho e digo: não, você não pode aceitar isso. Você tem que salvar seu matrimônio tem que cambiar, ele tem que cambiar. É um choque, porque a mamá dela digo que não é assim, que ela tem que aguentar-se, e eu digo que não. Está compreendendo, sim ou não? Ou seja, é um choque de ideias. A igreja, quando iniciou, com essa fé que temos, essa fé arrojada, nós outros causamos uma revolução no mundo evangélico, não apenas em Brasil, mas em todo o mundo. E isso ha hecho que muitas pessoas abram os olhos para essa verdade, que elas entendam que dentro de elas há um poder, há uma força, que é a fé, de que Deus nos la deu exatamente para que não estivéssemos mais sujeitos ao diabo, para que não vivêramos mais oprimidos, humilhados, mas que saliéramos de isso. Então, se essa ideia ha hecho que milhares de pessoas cambiem, o diabo viu. O diabo viu que muitas pessoas aprenderam sobre a fé, essa fé agressiva, como falamos semana passada, que o reino de Deus é tomado por quê? Violência. Ou seja, a fé, ela é violenta, ela é agressiva. A fé não pede por favor, a fé não pede permisso, a fé não diz se é tão amável. Não, a fé é violenta. A fé, ela vai em busca de lo que quer, ela vai em contra todo e contra toda. Assim é a fé. Aí que foi o que o diabo hizo, o faraó. Ele criou dentro das igrejas evangélicas uma outra ideia para intentar minar nossa fé, para intentar hacer que as pessoas vuelvam a ser esclavas. Sabe qual foi a ideia que se puso nas igrejas evangélicas? La gracia, que todo é por la gracia, que nós outros não temos que sacrificar, porque Jesus já sacrificou por nós outros, e agora nós outros estamos bajo la gracia. Ou seja, o faraó usou de astúcia, porque o diabo viu assim: há gente que se está liberando, há gente que está compreendendo o mensagem de eles, há gente que não está querendo mais estar submetida a mim, há pessoas que não querem mais ser escravas minhas. Então vou usar de astúcia, vou usar a própria Bíblia contra eles. Criou a doutrina de la gracia, la gracia de Deus. Nada de sacrifício, apenas graça, paz e amor. Paz e amor, assim, para que as pessoas não pensem. Veja como os siglos passam, mas a astúcia do diabo é a mesma. Que o que ele quer é que as pessoas não pensem, que elas não entendam a palavra, para que eles las tenham aqui, submetidas a ele. Então, se o diabo, minha amiga, meu amigo, ele trabalha para que você não pense,
Por isso que ele ocupa seu tempo. Ele ocupa seu tempo ao máximo. Você vê que há pessoas que elas vêm na igreja, mas elas sentam na igreja e se põem a dormir. Mas ela sofre de insônia. Na casa, na igreja ela dorme. Mas sabe por quê? Porque o diabo ocupa tanto ela, que chega na hora que ela está tão cansada, que ela não consegue pensar. Você sabe disso. Quando você está cansado, você não consegue pensar. Ou não é verdade? Você não consegue racionar. Quando você está cansado, você não consegue ler. Você não consegue ler. Você está cansado. E é isso que o diabo faz. Porque ele quer que você não pense. Então, se ele ocupa sua mente 100% do trabalho, e quando a pessoa sai do trabalho, o diabo usa a rede social, a televisão. Para quê? Para ocupá-la, para distraí-la. Então, o diabo, ele usa a sonarra dele. Ele usa a sonarra dele para a pessoa não poner atenção, para estar distraída. Você vê aí pessoas que entram dentro da igreja e elas não conseguem quedar-se sem o celular. Dentro da igreja. E se sai um trem, ela... Porque o diabo, ele faz assim, ó, para que a pessoa não pense. Então, hoje, você tem um mundo de entretenimento, que você pode sentar em seu sofá por la manhã, e você só vai sair na noite, e não vai conseguir ver todo o que há. Ou não é verdade? Você vê que a pessoa que ela chega na casa, e ela queda no Facebook, ela queda na rede social, até 2, 3 da madrugada. O diabo, com a sonarra dele, para quê? Para que a pessoa não pense, para que ela não pense, para que ela não leia a Bíblia, porque se ela lê a Bíblia, ela descobre, o que ela descobre? A força que ela tem, que é a fé. Ela descobre essa força. Mas mientras a pessoa não tenha isso, ela vai ser escrava. Ela vai ser escrava da miséria, escrava das enfermidades, escrava de um sentimento, escrava de suas emoções. Ela vai ser escrava de um tormento. Ela vai ser escrava, porque ela não sabe a força que ela tem. Ela não sabe o que ela traz adentro. E era isso que Faraó não queria, que a gente pensara, que eles supiessem a força que tinham. Por isso que Deus, ele teve que agarrar Moisés e colocar Moisés dentro do palácio. Porque dentro do palácio, Moisés não recebeu a educação de um escravo. Ele não recebeu a educação de que tem que aceitar, de que assim é a vida, de que Deus nos abandonou, de que nós não temos direitos, que não podemos. Deus não podia deixar Moisés ali em meio dos escravos, porque se ele cresce em meio dos escravos, ele se converteria em quê? Em outro escravo. Então Deus teve que prover uma maneira de que Moisés crescera dentro do palácio. E no palácio, Moisés comia. O que ele comia? Pepino? Arro, cebola? O que ele comia? As melhores comidas que havia.
E no palácio Moisés dormia no piso? Não. Ele dormia na cama e era coberto com lino egípcio. Ele andava andrajoso? Não. Ele andava com as melhores roupas. Então, se Moisés, ele recebeu uma outra visão. Abra aí em Hechos capítulo 7. Hechos 7. Sete 20. Disse assim: e naquele tempo nasceu Moisés, e era agradável a Deus, e foi criado 3 meses na casa de seu padre. Pero quando foi expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como quê? Como su hijo. Então ele quedou na casa de los padres quanto tempo? Não deu para os padres meterem nele a ideia de ser escravo. Ele foi ser criado por la hija del faraón. Por la hija del faraón. E aí disse: Moisés foi instruído em quê? Em toda a sabedoria de los egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então ele foi instruído em Então a Moisés lhe ensinaram a quê? A pensar. Pensa. Então a Bíblia disse que ele era um homem poderoso. Poderoso por quê? Porque pensava. E a pessoa que pensa é poderosa. Mas a maioria das pessoas não pensam, elas deixam que outros pensem por elas. As pessoas são perezosas para pensar. Perezosas. Você vê que a maioria das pessoas não lhe gusta ler. Quando ela vai firmar um contrato, ela só lê assim, o início e o final, ele já firma. Por quê? Porque ela não quer pensar. Ela não quer pensar. Mas Moisés não. Moisés foi um homem que foi instruído com sabedoria. Ou seja, lo hicieron pensar. E como ele pensava, ele viu a condição de Israel. E ele disse: não, meu povo não pode quedar assim, porque é minha gente. Ele não perdeu as raízes dele, mas ele pensava. Mientras que eles estavam acostumados e resignados àquilo, Moisés não, porque Moisés conhecia a outra cara da moneda. E você tem que conhecer a outra cara da moneda. Você não pode quedar solo com a cara que você trai toda a sua vida. Você tem que conhecer a outra cara. Mas para que você la conozca, você tem que pensar. Pensar. Para que você entenda a força que você tem adentro, o poder que você tem adentro, que é sua fé, esse poder que é capaz de hacerle livre, de hacerle nova persona, de hacerle um novo homem, uma nova mulher. Esse poder que lhe dá capacidade de prosperar, esse poder que lhe dá capacidade de salvar seu hogar, esse poder que lhe dá capacidade de você ser sano, de você ser feliz, de você viver com o melhor. É esse poder que está dentro de você. Mas você tem que pensar. Mas se você não pensa, então você vai estar condenado a ser escravo toda a sua vida. Como infelizmente os evangélicos. Porque os evangélicos hasta leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas eles não pensam. Eles tragam a ideia. Eles tragam a ideia. Estamos na graça. Graça de Deus. Não há sacrifício. Não há que fazer sacrifício.
Não há que fazer mais nada, Jesus já isso. Ele isso por meus pecados, mas aún assim, hasta morir, eu terei que sacrificar-me para não cair no pecado. Mas a graça não permite a persona pensar. Me han compreendido? Sim ou não? Você tem um poder. Você é mais forte do que você se imagina. Você pode muito mais do que você pensa que pode. Você pode ir muito mais lejos do que você se imagina. Você pode alcançar coisas muito mais grandes do que você pode imaginar. Porque essa força está dentro de você, este poder está dentro de você. Mas para que isso se manifeste, você tem que usar sua fé. Você tem que pensar. Amém, gente? Quem me ha compreendido? Por isso que é tão necessário que você receba o Espírito Santo. Porque essa mentalidade que nós temos, nos foi dada por ele Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos deu isso. Não foi nossa família. Não foi o entorno onde nos desarrollamos. Foi o Espírito Santo. Foi Ele quem abriu nossa mente para essas coisas. E o mesmo que Ele hizo comigo, Ele quer fazer com você. A mesma coisa. Basta que você se derre. Basta que você diga assim: Espírito Santo, vem, toma minha vida, cambia minha cabeça, cambia. Eu lhe permito remover de mim todas minhas crenças, toda minha religiosidade, todas minhas tradições, todas minhas costumes. Eu lhe permito, Espírito Santo, lavar-me hasta lo último, para que tu coloques em mim tu querer. Quando a pessoa hace isso, o Espírito Santo empieza a trabalhar. Mas eu tenho que ser humilde para aceitar. O câmbio, há necessidade de humildade. Todo câmbio é difícil. Todo câmbio é complicado. Mas se eu sou humilde e eu quero, então eu vou a cambiar. Amém, gente?